Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, sou professora de História e hoje a gente vai continuar se aventurando pela história juntos. Mas antes da gente começar, aquele recado básico. É importante você lembrar que tudo aquilo que eu for conversar com você aqui no nosso vídeo está lá no seu livro didático de História, no volume 3. Esse é aquele livro que você usa lá na escola para estudar História, então fica fácil de lembrar, né? Mas, enfim, vamos para o que interessa. Vamos continuar nos aventurando juntos. Você se lembra que no nosso último vídeo a gente começou a falar sobre as nossas casas, sobre esse espaço, nosso lar, que a gente passa tanto tempo, principalmente agora? Pois é, hoje a gente vai falar sobre a nossa vida como coleção de casas. E para começar, eu vou ler um texto para vocês que está lá no seu livro didático. E vou colocar uma imagem de uma casa que está sendo falada no texto. Então, quando eu for lendo, vai prestando atenção na imagem para você ver quais aspectos que estão sendo falados no texto. Beleza? Vou deixar aqui. As casas de Úrsula. Úrsula nasceu em Curitiba, em uma casa bonita no fundo de um jardim, cheio de plantinhas, que ela ajudava a regar. Quando ela fala dessa casa, diz a casa da João Gualberto. João Gualberto, pessoal, é o nome de uma rua lá no município, de Curitiba. Quando ela lembra dessa casa, seus olhos brilham. A casa dos meus avós. No ano em que a Segunda Guerra Mundial começou, ela foi para a escola. Úrsula aprendeu a bordar na casa da João Gualberto, mas os pais de Úrsula sempre achavam um jeito de ciganear. O que é ciganear, pessoal? Só para vocês entenderem. Andar sem rumo. Continuando a história. Um dia levantaram a família da cama e disseram: vamos para Rio Claro. Ou seja, uma outra cidade. Se ela estava em Curitiba, eles iam para uma outra cidade. Lá foram Úrsula, seus irmãos e suas bonecas. Ficaram lá por 2 anos. Úrsula aprendeu a jogar vôlei. Na volta, reencontraram a casa da João Gualberto. Um dia, Úrsula cresceu, mudou-se para o Rio de Janeiro, casou por lá e teve um bebê. Mas a saudade da sua Curitiba falou alto e ela voltou. Úrsula morou por 30 anos na casa da Roque Lazarotto, nome de uma outra rua do município de Curitiba. Ao longo de sua vida, viveu em umas 10 casas, mas nunca pôde esquecer a casa da João Gualberto, que na atualidade nem existe mais. Bom, pessoal, esse texto é da Marcela Lopes Guimarães e tá falando sobre a vida ser uma grande coleção de casas, porque muitas vezes pode acontecer da gente se mudar de casa. Eu, por exemplo, já morei em várias casas. Eu morei em um apartamento quando eu nasci. Depois eu morei numa outra casa com o meu papai e com a minha mamãe. E depois eu fui morar com a minha avó e com a minha mamãe. E hoje em dia a gente mora num outro apartamento. Então eu passei por diferentes casas. E nessas diferentes casas eu colecionei diferentes memórias. Assim como a Úrsula, que tá falando ali no texto. Você percebe que quando ela tá falando de diferentes lugares, ela lembra de memórias específicas? Ou seja, de acontecimentos que estão guardados aqui na nossa cachola e que nos fazem voltar no passado quando a gente lembra e fala: poxa, isso aconteceu lá atrás. E é dessa forma ela consegue lembrar aquilo que aconteceu por causa das casas que passaram na vida dela. Bom, agora que você já sabe a história da Úrsula e que a gente conversou um pouquinho sobre as memórias, sobre os lugares e sobre as nossas casas, você vai fazer uma atividade. Está lá na página 9 do seu livro didático de História. Beleza, pessoal? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até!